O Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnicos em toda a torcedor não é maior que o clube em nenhuma Não é só culpa dele, né? Já é o terceiro técnico passando só nesse Eu acho que vai só entrosar melhor. Tem chance de melhorar com essa questão do novo A gente técnico. tem um monte de jogador jovem estreando agora nessa questão. Manter o técnico e dispensar os jogadores. Ponto de encontro. Olá para você que nos assiste. Está começando agora mais um PDE para a TV. Eu sou Arthur Burgo. Estão aqui os comentaristas Eduardo Garcia Alves e Omar Niek Fork. Hoje nós vamos falar sobre as mudanças da Copa do Mundo que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, quer implementar de 32 para 48 seleções. Mas antes, vamos começar falando do jogo de ontem entre Brasil e Bolívia, a goleada do Brasil por 5-0. Já a gente vai ver aí os gols. E aí, Eduardo, qual o destaque aí dessa seleção do Brasil? Quais os destaques do jogo de ontem? Bem, destaque vai para o próprio Tite, que ele vai realmente estruturando a seleção, que vem trazendo de volta o histórico vencedor da própria seleção. Já são 10 gols feitos em 3 partidas e só um sofrido. Tudo bem que era a seleção da Bolívia, que não tem um histórico muito forte no futebol, mas é uma vitória que traz de volta a confiança do torcedor e até do time. E falando de Tite, Omar, ele está saindo melhor do que você esperava? Bom, foram 3 jogos e 3 vitórias, né? A gente tinha uma esperança grande no Tite, era o treinador que a maioria das pessoas dizia realmente ser o mais qualificado nesse momento para a seleção e está correspondendo. Realmente o jogo de ontem foi mais um que o time jogou muito bem. Era, como foi dito, era a Bolívia, mas a gente teve passagens na seleção que até enfrentando equipes pequenas, de menor expressão, a gente não ia bem. E até por conta daquilo de, mas eles não vêm para cima, eles ficam na defesa e a gente não conseguia fazer os gols, ficava aquele jogo morno. Aqui não, o Brasil conseguiu ditar o ritmo do jogo, pressionou e fez a goleada que você tem que fazer quando você enfrenta uma equipe muito inferior à sua. Os gols do Brasil foram marcados pelo Neymar, pelo Felipe Coutinho, que jogou titular pela primeira vez, o Filipe Luís, o Gabriel Jesus e o Firmino, que entrou no segundo tempo. Essas mudanças aí que o Tite teve que fazer até meio que forçadas, porque Paulinho estava suspenso, entrou o Felipe Coutinho, entrou o Juliano, entrou o Filipe Luís. Vocês gostaram das mudanças? Eles entraram bem, Eduardo? Bem, para começar, o Coutinho já é uma substituição que ele é um jogador que não dá para ficar no banco. Ele é um dos jogadores mais importantes na Inglaterra hoje, vem fazendo ótimas campanhas, sempre fazendo belos gols, tanto é que ele acabou fazendo no primeiro jogo como titular dele, e o Tite tem relativas opções boas para substituir. Paulinho é um jogador ainda um pouco contestado, tudo bem as convocações dele pelo fato do Tite confiar e ele no caso, precisar dos resultados imediatos, como foram nos 2 primeiros jogos dele, mas são substituições que estão conseguindo valer o valor. O próprio Juliano vem bem no Zenit, que ele acabou de se transferir do Grêmio, chegou a ter 7 jogos e 7 gols, com várias assistências, não só no Campeonato Russo, que é um pouco criticável, mas até na própria Champions League ele vem fazendo bons jogos. Mas realmente o jogo de ontem, o Filipe Luís foi uma das alterações, ele jogou muito bem, fez até um dos gols. O Brasil jogou muito pelo setor esquerdo, o setor que joga o Neymar, o Renato Augusto também caía por ali e ele participou bastante do jogo. O Fernandinho também é um jogador que jogou bem ontem e era sempre bastante contestado na seleção por jogar bem no City e na seleção não correspondeu. Ontem ele realmente supriu totalmente a ausência do Casemiro. Fora também o Juliano, que também fez bem esse setor pela direita, ali do lado do Renato Augusto, participando na defesa e indo para o ataque. Também participou muito bem de uma das jogadas do gol do Brasil. Foi o segundo gol, se eu não me engano, o Felipe Coutinho, um golaço. E o Felipe Coutinho é um jogador que ele entrou no lugar do Willian, né? E entrou por méritos dele, entrando no segundo tempo nos jogos anteriores e mereceu essa chance de titular. Sendo que ainda tem o Douglas Costa para entrar nesse time, então vai ser uma dúvida boa para o Tite ver qual deles vai jogar nessas pontas da seleção junto com o Neymar. Justamente por essas alterações, os jogadores entraram bem. Vocês acham que o Brasil já está no nível do Corinthians, que é campeão brasileiro com o Tite, em que o esquema era sempre o mesmo, os jogadores que entravam não alteravam o esquema, a exibição do time era sempre a mesma? O que você acha, Eduardo? Bem, é que o fato é que o Tite ele não vem tendo placares que não favoreçam. Ele realmente está acertando em tudo que ele está botando em prática. Ele praticamente não falhou, ele só tem até um gol sofrido. Então é meio complicado pensar, fazer uma crítica, até porque alguns jogadores ele já levou do próprio Corinthians, como o Renato Augusto e o Paulinho, como eu já falei antes, e
é só esperar e deixar acontecer. Tá dando tudo certo. É esperar o momento para pegar uma seleção um pouco mais difícil para ver se o Brasil tem para ver qual que vai ser a falha do Brasil. Na verdade é porque foram poucos jogos, né? Eu acho que na primeira rodada do Tite foi a Colômbia que o Brasil enfrentou. Foi. É uma seleção complicada de se enfrentar, mas então foram poucos adversários ainda. A gente vai ter que ver como essa seleção corresponde a outros tipos de jogos, né? Seleções jogando de maneira diferente, saindo atrás do placar, etc. Mas realmente, né? O Tite ele ficou marcado nesses últimos anos justamente pela questão tática, né? Ele manter um padrão tático, apostar nisso e até pelas convocações dele trazendo já alguns jogadores conhecidos, mesmo alguns como o Paulinho, está jogando futebol chinês, tudo, mas ele trouxe para manter um pouco do estilo de jogo dele, trazer isso para a seleção, que ele vai tentar, né? Manter um padrão tático que a gente não teve nos anos anteriores. E a gente via na seleção do Dunga o Brasil muito dependente do Neymar. Vocês ainda veem isso? O Neymar agora fez um excelente jogo. Na noite de ontem, vocês veem que a seleção do Tite não é tão dependente do Neymar. Ele até está jogando melhor com o Tite, Omar? O que você acha? Eu acho que sim, né? O Tite, como a gente vai sempre comparar com o Corinthians, né? Que ele fez um grande trabalho. Não era um time que dependia de um jogador. Era um time tático, era um time que dependia de todos os jogadores. E é isso que a gente vê na seleção. É óbvio que o Neymar é um extra classe, é um jogador decisivo, que até a bola vai passar mais no pé dele, mas você vê no jogo do Brasil até que tem jogadores que são muito importantes. Não é à toa que Renato Augusto está jogando, ele é um jogador de confiança do Tite. Ontem, nos jogos anteriores, ele é um jogador fundamental no meio-campo do Brasil. Sem ele, fica complicado até do time funcionar. Então, é um estilo de jogo que depende muito dos outros jogadores e até facilita um pouco para o Neymar, que não fica sobrecarregado, não vai ser toda hora que a bola vai ser jogada em cima dele para ele decidir. Você concorda, Eduardo, que o Brasil depende mais do sistema do que do próprio Neymar? Sim, concordo. Inclusive, até a própria entrada do Coutinho mostra isso, que nos outros jogos também o William já vinha fazendo algumas boas atuações. Até o Douglas Costa, quando aparecia com o Dunga, ele aparecia bem no jogo. E o Tite mostra que com ele vai ser o esquema, não vai ser tanto jogador. Ele vai apostar no esquema dele e vai fazer funcionar, como aconteceu no último jogo. Alguns jogadores estão puxando um pouco mais a camisa, como o próprio Felipe Coutinho, até o Juliano, que atuou bem, o Fernandinho vem muito importante até no próprio Manchester City, que ele já foi muito elogiado pelo Guardiola. E a dependência o Brasil vai perder bastante essa dependência do Neymar. Porque antes o próprio Dunga ele não tinha uma proposta de jogo, era mais deixar em cima dos próprios jogadores na individualidade, só que a questão tática era muito falha. Com o Tite ele já demonstra uma proposta de jogo interessante, que faça o Brasil ter um volume de jogo e até volte ao próprio torcedor a sentir vontade de assistir o jogo novamente. Falando de tática, esse lance do primeiro gol mostra bastante isso, a Bolívia tocando a bola e a pressão que o Brasil faz, e não só com um jogador, né? Não é aquela pressão que você vê em vários times que o jogador vai desorganizado para cima do jogador adversário e deixa a brecha lá atrás. Ali o Neymar e o Gabriel Jesus partindo para cima, um indo para cima da bola, o outro para o jogador que iria receber a bola. Ali o Brasil recuperou ela e fez o primeiro gol. Então, é um sistema tático que está funcionando bastante até agora. Então, agora a gente vai mudar um pouco de assunto, continuando falando de seleções, mas agora vamos falar das mudanças propostas pelo presidente da FIFA, o Gianni Infantino. Ele que em uma entrevista falou que pretende mudar aí a Copa do Mundo de 32 para 48 seleções, aumentando aí em 16 seleções. Mas é bem estranho essa mudança aí, ele deu uma explicada já prévia, que até vai ter um congresso aí na semana que vem, nos dias 13 e 14 de outubro, em que eles vão discutir mais essas alterações. Mas segundo o presidente da FIFA, o Infantino, 16 seleções melhores qualificadas nas eliminatórias iriam direto para a Copa do Mundo, enquanto outras 32 disputariam entre si as 16 que iriam também compor essa Copa do Mundo com 32 seleções. Ainda não está decidido se vai ser no mata-mata, se vai ser no país sede já esses jogos entre essas 32 seleções. São alterações aí que o Infantino pretende, até por razões políticas. Ele que foi eleito agora presidente da FIFA prometendo aumentar o número de seleções na Copa, muita gente fala que é por isso que ele foi eleito presidente da FIFA, para agradar a todas as outras federações. Então, o que vocês acham? É uma mudança boa para o futebol ou tem muito mais aspectos políticos do que de qualidade, Omar? Bom, né, eu não vejo... Porque, para mim, eu não vejo problema na Copa do Mundo.
Não sei o Eduardo, para mim, a Copa do Mundo tá boa. Eu não vejo, até você vê, assim, em termos de seleções, você vê um grande número de seleções, às vezes até realmente equipes que vão ser o saco de pancada dos seus grupos, mas estão ali pelo serem ali da Oceania, algumas da África, da Ásia, que equipes mais fracas em relação às outras. Temos, por exemplo, na Europa, que é o país que mais tem seleções na Copa do Mundo, só que mesmo assim você ainda fica com outras boas seleções de fora. Mas aumentar ainda mais o número de equipes, até a gente não sabe direito como isso entraria em prática, né? Como seria em 2 jogos, um jogo só, você ir para a Copa do Mundo para jogar um jogo. Imagina, uma França vai para a Copa do Mundo, pega uma equipe menor, uma retranca danada e não vai mais jogar a Copa do Mundo por conta de um jogo antes da Copa. Então, eu acho realmente complicado, eu acho que é mais para esse lado político. A gente não sabe o que foi feito, né, para ele se eleger assim, porque a gente não pode ser também achar que foi porque ele era o melhor candidato, isso e aquilo, porque as pessoas votam nele, porque acreditam no bom futebol. Teve todo um lobby, pode ter entrado. O mesmo Blatter, né, ele tinha muito apoio de confederações menores do futebol, por isso que ele ficou tanto tempo. E é um lobby que deve estar sendo posto em prática também agora para aumentar esse número de seleções menores na Copa do Mundo. Bem, é uma situação complicada até se for parar para pensar o próprio calendário. Porque em ano de Copa do Mundo, o calendário que geralmente já é bem cheio em todos os grandes campeonatos, alguns jogadores já chegam até desgastados para a própria Copa do Mundo, como o Cristiano Ronaldo, que ganhou a Champions no mesmo ano que foi para a Copa do Mundo, e ele já vinha decaindo um pouco do nível por causa do desgaste físico. Ele não é um jogador de 25 anos, e no caso a Copa do Mundo é um campeonato muito intenso num curto período de tempo. As seleções já não têm muito tempo para se preparar e é só um mês para uma competição que tem jogo a cada 3 dias direto só com as melhores seleções do mundo. É complicado até pelo fato de ter uma possível queda de rendimento com seleções mais baixas. Tudo bem que a proposta é interessante pelo fato de dar mais visibilidade para outros continentes como a África e a Ásia, só porque algumas seleções que têm essa oportunidade acabam indo desorganizadas para a própria Copa do Mundo, como o caso do Camarões, que os próprios jogadores tinham brigas com a federação e no fim uma seleção que tem relativo nome na Copa do Mundo acabou não ganhando nenhum jogo, para uma seleção que tenha jogadores até conhecidos. É complicado porque perde um pouco nessa qualidade, tanto é que ele foi questionado em relação à Eurocopa, que aumentou o número de equipes na última edição, e até pelo próprio calendário. O futebol acaba perdendo por causa da política. Isso é uma situação complicada. Até a gente vai falar mais da Eurocopa, que aumentou o número de times, mas em relação ao calendário, até o Infantino falou que os jogos seriam no lugar de amistosos, que as seleções fazem amistosos pré-Copa, esses jogos eliminatórios seriam no lugar desses amistosos. Mas também a gente vê muita seleção grande chegando na prévia da Copa mal. Vocês acham que essas eliminatórias podem deixar muitas seleções grandes de fora? Bem, na última Copa do Mundo já perdemos o próprio Ibrahimovic, na outra a França quase que não foi inclusive num gol irregular, que é muito criticado até hoje, até pela própria seleção irlandesa contra a da França. E a possibilidade é maior, sim. O fato é que dá maior possibilidade para seleções com menos expressão no futebol. Como a própria Copa América a Eurocopa mostrou, com várias seleções que não têm tanto destaque, como o País de Gales, chegando longe na Eurocopa, até na Copa do Mundo, com a própria Costa Rica passando sem perder nenhum jogo no grupo considerado da morte, com Uruguai, Itália e Inglaterra. Dá visibilidade, só que o problema é isso, acaba tirando vaga das melhores seleções do mundo. É complicado, né? Porque ninguém comemora título de você ficar em primeiro lugar em eliminatória. Você comemora a classificação para a Copa do Mundo. Então, você se classificar para a Copa do Mundo, antes dela, 16 equipes que se classificaram não vão jogar ela. Porque você fazer um jogo no lugar dos amistosos, eliminatório antes da Copa do Mundo, não é a Copa do Mundo. Então, para que você vai jogar eliminatória? Para você jogar 16 equipes, teoricamente, se classificaram para jogar no lixo depois. E logo pré-torneio, sabe? Não é uma Copa do Mundo, é um torneio completamente diferente, que tem a cada 4 anos. Realmente você vê
os jogadores falam isso, como eles se preparam exclusivamente para aquele torneio, para aquele período curto de tempo em que eles vão tentar fazer o máximo deles. Até você tem problemas físicos, evidentemente, por uma questão de você estar muitas vezes no final da temporada, você está no final da temporada europeia, e o cara se prepara para aquele torneio, mas em um jogo ele não vai disputar mais, então é uma situação muito complicada. Nós vimos aí que a Eurocopa aumentou o número de times. Vocês acham que aumentou ou diminuiu o nível do futebol praticado? Bem, já vem de alguns anos que tanto jogadores e equipes com menos pressão no futebol vem ganhando mais espaço, por questões táticas e outros fatores. Mas é uma diferença um pouco grande porque a Eurocopa aumentou para 24 seleções. E isso não chega nem metade do próprio continente. Agora, na Copa do Mundo, de 32 para 48, sendo que algumas seleções já vão meio relativamente questionadas, é meio complicado de fazer isso. Porque tudo bem, alguns jogadores acabam perdendo a oportunidade de jogar a Copa do Mundo, alguns jogadores renomados. Mas aumenta muito tempo da Copa do Mundo. E como tu mesmo falou, que para tirar os amistosos pré-Copa, a própria seleção já não tem tanto tempo para tentar encaixar e levar o título em um mês de competição. Aí vai tirar até o próprio tempo de preparação. É ruim até para o próprio campeonato. Bom, né, na Europa, como eu até já falei antes, né, de equipes boas da Europa ficarem de fora da Copa do Mundo, eu acho que no continente europeu a gente tem isso, que você tem um grande número de países e você tem boas seleções. Eu acho que na última Eurocopa foi a Holanda que não foi? Teve alguma A Holanda não foi. Então toda a Eurocopa você estava tendo pelo menos uma grande seleção que estava ficando de fora. Então eles aumentam esse número. Óbvio que você vai ter equipes teoricamente inferiores, mas como na última Eurocopa, uma equipe teoricamente inferior era a Islândia, né? E fez um bom papel. Sim. Então eu até entendo mais você fazer essa integração do continente europeu num campeonato que é do continente europeu. Você botar mais equipes e que não vai, teoricamente, baixar tanta qualidade, porque há muitas seleções na Europa que ficam de fora da própria Euro, da Copa do Mundo, mesmo tendo qualidade. Bom, o PDE da TV vai ficando por aqui. Queria agradecer aos comentaristas Eduardo Alves e Omar Niekfork. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Arthur, e o telespectador do Ponto de Encontro. Muito obrigado, Omar. Obrigado, Arthur, Eduardo. Foi mais uma vez um prazer estar participando do PDE. Então, para você que quiser acompanhar as outras produções do Núcleo de Jornalismo Esportivo, acesse facebook.com/jornalismo esportivo UFSC. Semana que vem tem mais um PDE para a TV. Tchau! O Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnicos em toda a Europa. O torcedor não é maior que o clube em nenhuma Não instância. é só culpa dele, né? Ele já é o terceiro técnico passando só nesse Eu acho ano. que vai só entrosar melhor. Tem chance de melhorar com essa questão do novo E a gente tem um técnico. monte de jogador jovem estreando agora na seleção. Manter o técnico e dispensar os jogadores. Ponto de encontro.